Bom dia, povo de Deus! Hoje nós damos continuidade no nosso devocional, estudando a primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Ontem nós estudamos o capítulo 3, que foi um momento muito rico, onde nós falamos sobre como exercer uma vida cristã exemplar. Exemplar cumprindo, honrando os deveres do casamento. Também uma vida exemplar praticando o bem, né? Vivendo uma vida exemplar também no amor fraternal pelos irmãos, seja na sua casa, seja na sua família, seja no seu ambiente de trabalho, seja com seus amigos, seja em qualquer lugar onde você for. Nós também falamos sobre a prática do bem, que deve ser aquilo que conduz a nossa vida, né? Com amor, com a bondade, a benignidade, né? Os frutos do Espírito em prática, a longanimidade, segundo o exemplo de Jesus Cristo. Então é a execução, né? O exercer os dons do Espírito de forma prática, como a bondade, como a benignidade. E hoje nós vamos estudar o capítulo 4. Bom dia, Clarice, seja bem-vinda, minha amiga. Deixa eu colocar aqui qual é o nosso assunto de hoje, tá? Então, quem vai chegando já abre a Bíblia em primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4. Muito preciosa a palavra de hoje. Seja bem-vinda, Amanda. Deixa eu só fixar aqui o assunto. Quem vai chegando já abre Bíblia nas cartas de Pedro, capítulo 4. Olha só o que fala aqui. Primeiro começa falando da morte para o pecado e a pureza da vida. Muito importante isso. Porque para viver, para nascer para a vida, para purificar a nossa vida, para viver segundo o exemplo de Cristo, para viver segundo a vontade de Cristo para a nossa vida, né, vivendo plenamente os mandamentos, nós precisamos renunciar às obras da carne. Nós precisamos morrer para o pecado, para nascer para Cristo. Então é uma opção, né? São coisas que não se comungam. Então é uma opção que nós devemos fazer. Então no capítulo 4 fala assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Olha só, Jesus morreu na carne, morte de cruz pela remissão dos nossos pecados. Não foi pelos pecados dele, porque ele não tem pecado, né? Jesus não pecou. Jesus ele se fez homem para entender o que nós vivíamos. Deus nos deu o seu Filho único para morrer pelos nossos pecados. Então, ele sentiu essa morte na carne. A morte de cruz foi sentida na carne, para que nós possamos entender que nós não precisamos mais viver de acordo com as nossas paixões, os nossos apegos materiais, os nossos apegos às coisas do mundo, às coisas carnais, mas que nós possamos verdadeiramente seguir vivendo a vontade de Deus. É isso que fala aqui nos primeiros versículos. No versículo 3 fala assim: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Olha só, quer dizer, isso tudo é para ficar no passado. Vou repetir para a gente fixar bem. Olha só, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Quer dizer que não é a vontade de Deus, é a vontade do homem, a vontade dos gentios. Tendo andado em dissoluções, quer dizer, conflitos, separações, tendo andado em concupiscências, borracheiras. Quando fala de borracherias, aqui está falando muito de se dar ao álcool, a coisas a drogas, a bebedeira exagerada, ao excesso disso, né? Aí fala de orgias, que são os pecados ligados à sexualidade desregrada, difamando-vos, quer dizer, usando o poder da língua para difamar, para diminuir o outro, para criar circunstâncias que humilham o outro, que muitas vezes são inverdades, estranho que não, e também em detestáveis idolatrias. Idolatrias é o que? A gente em outro momento falou sobre idolatria aqui, né? Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus na sua vida. Tudo aquilo. Tudo aquilo. Não é só santo, não é isso. É tudo que você coloca no lugar de Deus. Se você está colocando seus filhos num pedestal e você está vendo os seus filhos maiores do que Deus, então você está idolatrando seus filhos. Se você tem um ídolo, um artista, um cantor, alguém que você, nossa, é fã, e que você segue aquela pessoa como quem segue a Cristo,
Se você segue mais os passos daquela pessoa, tem mais aquela pessoa como exemplo, ou gasta mais tempo e energia com aquela pessoa do que com o próprio Deus, então você está idolatrando aquela pessoa. Entende? Idolatria é tudo que rouba o lugar de Deus na nossa vida. E aí a gente fala assim, ó. E aí a gente vê assim, ó. Do versículo 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, o próprio Deus. O único competente para julgar vivos e mortos, né? Porque na vinda de Jesus, ele vai trazer esse julgamento entre todos aqueles que eles permanecem vivos e aqueles que já morreram vão retornar para participar desse julgamento. Então, aqui fala, né? Por os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Prestar contas com Deus, não é conosco. Né? Nossos irmãos não prestam conta conosco. Nós não prestamos conta com ninguém. Não é entre nós e as outras pessoas, é entre nós e Deus, e o próprio Deus. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Então, o que todos nós buscamos é a vida eterna com Cristo. E essa vida eterna com Cristo passa pelo julgamento de Deus. Um Deus que é amoroso, um Deus que é misericordioso, mas que também é justo, que julga de acordo com a verdade que a gente escolhe viver, com a verdade do nosso comportamento. Por isso, gente, que não há que se falar do amor sem falar da verdade, né? A verdade, ela está atrelada ao amor. Então, nós precisamos pensar, qual é a verdade que eu vivo? Será que hoje eu vivo a verdade do Evangelho? Será que hoje eu vivo a verdade revelada na palavra de Deus? Ou será que eu vivo a minha verdade? Será que eu vivo do meu jeito? Muitas vezes apegada às coisas do mundo, muitas vezes às obras da carne. Será que eu vivo os frutos do Espírito, os dons do Espírito que está na palavra de Deus? Seguindo os evangelhos de Cristo, o exemplo de Cristo nos seus evangelhos? Essa é a pergunta. Né? Então é isso que nós precisamos nos atentar, porque vai existir um momento de julgamento, e aquele Deus amoroso e misericordioso é também um Deus justo, que vai nos julgar de acordo com as nossas verdades, com as nossas atitudes, com a coerência dos nossos atos e dos nossos valores. Então é isso que nós devemos ver. Então sejam bem-vindas quem entrou depois. Bom dia, Vanessa, bom dia, Eugênia, Natasha, bom dia, Nájila, bom dia, Amanda. Então aí nós vamos para o segundo momento do capítulo 4, que é alguns deveres dos crentes uns para com os outros. Então, se nós dizemos que conhecemos e amamos a Deus, então o amor a Deus requer o amor ao próximo, o amor a si mesmo e o amor ao nosso irmão. Então existem alguns deveres que nós que somos cristãos, que nos declaramos filhos de Deus, temos para uns para com os outros. E aí no versículo 7 fala assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criterioso e sóbrios, a bem das vossas orações. Olha só, o fim dos tempos está próximo. Muito do que vem acontecendo já é anúncio do fim dos tempos. Só que ninguém sabe, a ninguém foi revelado quando seria a volta de Cristo. Não nos foi revelado, nós não temos direito a essa informação. Então, como você quer que Deus te encontre quando Ele retornar? Como Deus te encontraria se Ele retornasse agora? Entende? Como está a tua vida? Será que tem ainda muito elo com a carne? Será que ainda tem muito apego com as coisas desse mundo? Será que você se sente livre, focado nas coisas do alto? Será que você tem vivido os dons do Espírito, os frutos do Espírito? Como é que está a tua vida hoje? Faz um exame de consciência. Como Deus te encontraria se Ele retornasse agora? Porque o tempo certo nós não temos acesso. E esse tempo pode ser agora. Então nós devemos viver como quem se prepara, como quem está preparado para esse encontro mágico, para esse encontro incrível com Deus. Será que você está preparado hoje? E como é que a gente se prepara? Fazendo um exame de consciência, todos os dias. Retornando à base dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? Você sabe de qual? Você tem entendimento profundo a respeito do que são os 10 mandamentos? Você tem um hábito de fazer um exame de consciência apurado a respeito de como você tem vivido? Você tem um hábito de viver o sacramento da Santa Confissão? Porque isso é importante, nós estamos nos aproximando do tempo de Quaresma. É um tempo de penitência, é um tempo de renúncia, é um tempo de intensificar orações, de se voltar mais para a caridade. É um tempo de jejum, né, de sacrifício.
E é um tempo principalmente propício para se voltar para Deus, observando o nosso comportamento. Porque o fim de todas as coisas está próximo. Sejam, portanto, criteriosos. Criteriosos é examinar no detalhe e sóbrios a bem das vossas orações. E sóbrios, abra os seus olhos. Abra os olhos do seu coração, abra os olhos da mente. Veja com verdade. Veja com verdade. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Gente, olha que coisa linda. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros. E aí você precisa se perguntar, você que está vivendo o desafio do amor, como é que você está vivendo esse desafio? Você está em dia com o desafio? Como é que tem sido para você? Você tem conseguido viver cada dia de forma real? Ou será que você está só cumprindo tabela? Essa é a reflexão, gente. Porque nós precisamos amar uns aos outros com amor intenso. Não é só um amor falado, mas é também o amor falado com palavras. Mas é o amor vivido. É o amor sentido internamente dentro do seu coração. É o amor praticado com atos que muitas vezes você não tem vontade, mas você decide praticar. Porque isso é amor. Amor é renúncia. Amor é ceder. Amor é fazer quando você não quer fazer. Amor é amar quando a outra pessoa não merece. Amor é amar os que não merecem. Amar é demonstrar atos de amor quando você não tem vontade. Quando o outro não está merecendo. Isso é amar de verdade. Então é a esse amor sacrificial que Deus nos chama. A esse amor sacrificial. Será que você tem conseguido vivê-lo? Porque amar quem te ama é muito fácil. O grande desafio é amar quem não te ama. Ou amar quem não está demonstrando amor por você como você gostaria naquele momento que você decide amar. Um amor que constrange, um amor que faz o outro refletir, um amor que faz o outro pensar a respeito do seu próprio comportamento, um amor que faz o outro enxergar em você a essência de Cristo, o amor de Cristo. Porque essa é a verdade. Todos nós somos semelhanças de Cristo, então nós não devemos olhar para o nosso irmão e ver apenas quem ele é como carne, mas nós devemos enxergar dentro dele uma alma de Cristo. Ali habita o Senhor, ali habita Cristo. E você vai se recusar a amar Cristo só porque está difícil? Só porque não é bonito? Só porque não é legal? Só porque você não está com vontade? Ali é a tua oportunidade de amar Cristo e ser sal e luz na vida daquela pessoa. Então é isso que nós devemos. Amar acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Olha só. Tem gente que não sabe como obter o perdão do pecado. Tem gente que não sabe como se reconciliar com o seu passado, muitas vezes pecaminoso. Com aqueles pecados, muitas vezes, de estimação, que você não consegue ainda se desvincular dele. Que você chora, que você luta, que você pede a Deus que tenha misericórdia, mas quando você se vê, está caindo de novo no mesmo pecado. Como é que você faz? Ame mais. Ame mais. Traga atitudes de amor para a sua vida. Para você, com seus familiares, dentro do seu lar principalmente. Com as pessoas que têm acesso à tua presença, seja mesmo aqueles que você nem conhece. Então, essa é a forma, gente, de nós cobrirmos multidões de pecado. Amar é uma forma de cobrir multidões de pecado. Será que você tem amado o suficiente para cobrir a sua multidão de pecados? Porque nós somos, sim, seres pecadores. E aí fala assim, ó, sede mutuamente hospitaleiros. Lá vem Pedro de novo falar de hospitalidade, né? Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, gente. Seja hospitaleiro. Hospitaleiro não é só abrir as portas da sua casa para hospedar alguém, não. Isso também, tá? Isso também faz parte de amar o outro. Mas ser hospitaleiro quer dizer abrir as portas do seu coração para receber as pessoas. Desde as mais fáceis até as mais difíceis. Desde aquelas que te amam até aquelas que não te amam. É simplesmente escolher amar. Aconteça o que acontecer. Onde quer que você vá, seja o amor. E aí no versículo 10 fala assim, ó, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha só, outra forma de amar é colocar os nossos dons e talentos a serviço do outro. Gente, quantas vezes a gente se recusa a amar o outro com os nossos dons? Entendeu? Se você tem o dom da culinária, se você cozinha muito bem, ame as pessoas cozinhando para elas. Colocando o tempero do amor nessa comida. Se você tem o dom do conselho, ame as pessoas aconselhando as pessoas.
no caminho direito. Se você tem o dom da palavra, use a palavra para abençoar a vida das pessoas. Entende? Cada um sabe qual é o seu dom. Então, use o seu dom, aquilo que Deus lhe deu. Você tem o dom da intercessão, da oração. Ore pelas pessoas que precisam. Ore pelas pessoas que é difícil amar. Gente, a oração, ela muda tudo. Ela muda a nossa realidade. A intercessão, ela tem um poder infinito. Ela tem o poder de transformar circunstâncias, tocar corações, amolecer corações que estão endurecidos. Então, ore mais. Ore pelas pessoas que você precisa amar e está difícil. Entende? Então, sirva aos outros com seus dons. Ao invés de estar olhando para o dom do irmão e estar invejando, né? Às vezes a pessoa entra no Instagram e vê a vida do outro, acha que é maravilhosa, né? Olha para a grama verdinha do vizinho. Você sabe por que a grama do vizinho está verdinha e a sua muitas vezes não está? Porque o vizinho acorda todos os dias e vai regar a sua grama, e vai aguar a sua grama, e vai adubar a sua terra, e vai cuidar do que é seu. Enquanto você está olhando para os dons dos outros, olhando e invejando e lamentando porque você não tem uma grama verdinha como a do vizinho, você está perdendo tempo, vida, de estar regando, alimentando, adubando a sua plantação. E é por isso que a sua não está verde. Porque se você parasse de olhar para o dom do vizinho e olhasse para o seu e aprimorasse o seu dom iria florescer. É isso que está faltando. Que a gente seja grato, cada um de nós sejamos gratos por aquilo que Deus já nos deu. Porque Ele já nos deu muito. Ser gratos pelos dons que Ele já colocou na nossa vida, no nosso coração. Aprimorar esses dons é focar neles. Aprimorar esses dons, gente, é olhar para isso e regar esses dons. E treinar, e treinar, e treinar. Ao invés de estar olhando para o do outro, olhe para o seu. Muitas vezes a pessoa quer cantar bem como outra pessoa que canta muito bem. Só que o outro que canta muito bem, muitas vezes, tem um talento para a música, tem um talento para o canto, que você não tem. Então, muitas vezes você pode se esforçar muitíssimo, fazer muita aula e nunca vai chegar aos pés do outro, que já nasceu cantando. Porque é dom é gratuito de Deus. Enquanto você está lamentando isso, lamuriando, reclamando da vida, né, se diminuindo, murmurando, que não tem coisa para destruir mais o ser humano que a murmuração, você está deixando de aprimorar os dons que Deus te deu. Então, para de olhar para o dom do outro. Olha para o teu, foca no teu, treina o teu, aprimora o teu e usa o teu dom para amar o outro, para alcançar corações. Usa o teu dom, é isso que Deus te pede. Os dons, eles são gratuitos, Deus coloca na nossa vida. Então a gente não pode usar mal o dom. A gente não tem o direito de não usar o dom. Quando você não usa o dom, ou subutiliza o dom, você vai se distanciando dele. É como se você estivesse rejeitando um presente de Deus, porque os dons são dádivas. E Deus se entristece com isso. Que nós possamos hoje revisitar os nossos dons, aprimorá-los e melhorá-los para colocar a serviço dos nossos irmãos. Porque isso também é amar a Deus. E aí no versículo 11 fala assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui, gente, fala de dar glória a tudo na nossa vida, darmos glória a Deus, sabe? Às vezes a pessoa lhe elogia: nossa, poxa, como você é talentoso nisso. E aí você, às vezes, aquilo ali você usa como adubo para alimentar o seu ego, para envaidecer, entende? Ai, obrigada, eu sou ótimo, nossa, entendeu? Aí você fica se alimentando o ego, alimentando a vaidade, se achando o máximo, e aquilo ali vai nascendo orgulho dentro de você. Só que, na verdade, gente, tudo é gratuidade de Deus, tudo é misericórdia de Deus, tudo é bondade de Deus na nossa vida. Então, em tudo, todo serviço, todo amor, toda atitude, todo dom praticado precisa ser glorificado no nome do Senhor. Então, quando a pessoa te elogiar, só cabe gratidão. Elogio só cabe gratidão porque é fortalecimento do merecimento. Mas ao mesmo tempo que você agradece, você glorifica o nome do Senhor. Não perca uma oportunidade de glorificar o nome de Deus. E quando a pessoa diz: nossa, como você tem isso bem desenvolvido, glória a Deus por isso. Graças a Deus que me concedeu esse dom. Entende? Então sempre aproveite todas as oportunidades que você tiver para glorificar o nome de Deus, para santificar tudo, né? E entendendo que tudo é dom, tudo é graça, tudo é favor imerecido do Senhor para a nossa vida. E aí a gente vem para o terceiro momento e o último do capítulo 4, que é falando sobre o sofrimento por Cristo. O sofrermos por Cristo é privilégio glorioso.
Gente, a vida do cristão nem sempre vai ser flores, não. Às vezes o cristão acha que porque optou por Deus, porque acredita, porque tem fé, porque serve os irmãos, porque busca o amor, aí a vida vai ser tranquila, fácil, né? Um mar de rosas, só coisa boa, só elogio, só amor, só... Não, aí que você se engana. Né? Muitas vezes o cristão ele vai ter uma vida sofrida, perseguida, massacrada. Mas por quê? Porque em tudo isso, gente, é pra gente glorificar a Deus em todas as coisas, dar graças em tudo e unir o nosso sacrifício, o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo, ao mistério de Cristo na cruz. Isso tem poder de santificação. Então olha o que fala aqui no versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Olha só. Para que também pela revelação de sua glória, vou voltar aqui para vocês ouvirem isso aqui de novo, olha só. Vos alegrais. Fala assim, ó, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Olha só, se você sofre injúria, perseguição, por causa do nome de Cristo, por por levar o evangelho de Cristo, por falar no nome do Senhor, alegre-se, alegre-se. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Deus se alegra daqueles que falam no seu nome, que não tem vergonha de falar no seu nome, que não tem vergonha de glorificar a Deus, de falar no nome de Jesus, de dar em tudo graças. Deus glorifica essas pessoas. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Olha só, a gente deve se envergonhar, gente, é de viver as coisas que não são de Deus. Nós devemos nos envergonhar de quê? De roubar, de matar, de ser mal, de não praticar as boas obras, de perder a oportunidade de amar, de não ser misericordioso com o nosso irmão, de não perdoar, de cometer o pecado, de se apegar às coisas do mundo. É isso que nós devemos realmente nos arrepender, sofrer, né? Aí sim. Agora, o sofrimento do cristão, o sofrimento que une as dores de Cristo, né? Mas sofrer como cristão, não se envergonhe disso. A nossa vergonha deve ser de não viver como cristão, mas de viver como cristão, mesmo que sendo perseguido por isso, nós não devemos nos envergonhar. Nós devemos glorificar a Deus, porque existe um preço que foi pago pela minha salvação e pela sua salvação. E nenhum preço que a gente pague hoje para glorificar o nome de Jesus não é o suficiente, nem chega aos pés do preço pago na cruz por nós. Então, que a gente possa lembrar disso, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Olha só, qual será o fim daquele que escolhe não obedecer ao evangelho de Deus, de não viver segundo a sua palavra? Qual será o preço que essa pessoa vai pagar? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Se existe um preço que o justo paga, como vai se suceder o pecador? O que vai acontecer com ele? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Então aqueles que sofrem, mas sofrem no nome de Jesus, sofrem pela palavra, pelo evangelho na prática, unam seu sofrimento ao sofrimento de Cristo e serão recompensados. Deus vê todas as coisas, amigos, tudo que sai da nossa boca, todo comportamento está diante dos olhos de Deus. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E tudo isso ele vai levar em conta no momento do juízo final. Então que nós possamos encomendar nossa alma ao fiel Criador, praticando sempre o bem. Que a gente nunca perca a oportunidade, gente, de amar, de demonstrar amor, de praticar o bem, de viver os frutos do Espírito. Que a gente nunca perca a oportunidade de nos aproximarmos de Deus, de glorificarmos o seu nome, de sermos exemplo do Evangelho de Cristo, de vivermos uma vida reta, de construirmos o nosso caminho de santidade, o nosso caminho de céu. Que todos os dias nós possamos estar colocando mais um tijolinho no nosso cantinho, na nossa casinha no céu. É esse o desejo para a minha vida e é esse o desejo que eu tenho para a sua vida também.
Que Deus possa te abençoar, que essa palavra que nós lemos hoje possa encontrar, né? Siga encontrando no seu coração terreno fértil para frutificar. Se durante esse momento de devocional você sentiu no coração que deveria tomar alguma atitude, tome essa atitude, não deixe para depois, chega de procrastinar. Um perdão que não foi dado, uma comunicação de amor que não foi dada, uma prática de bem que ainda não foi feita, que não foi realizada. Deus está nos chamando, nos preparando para viver uma santa quaresma. Tá bom? Então, se você também lembrou de alguém, envia. Eu vou salvar essa live agora, eu vou encerrar e vou salvar. Envia para aquela pessoa que Deus colocou no seu coração. Seja um edificador, seja um multiplicador da construção do Evangelho. Leve o Evangelho para mais pessoas. Amém, amigos? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe a todos. Só lembrando que amanhã é quarta-feira. Hoje é terça, né? A terça do Senhor. Amanhã é quarta-feira. Já é quarta-feira de cinzas. É dia de missa. É dia de receber as cinzas. É dia de entrarmos com o pé direito na quaresma. E é dia de live do Semeando Amor na Terra com a obra Semear. Às 12 horas, meio-dia. E nós vamos falar sobre como viver a quaresma de uma forma intensa, amorosa e como Deus nos pede para vivê-la, tá bom? Então, o nosso dever como cristão é estar nessa live e também convidar, né? Eu tenho um desafio para você, tá? Convidar pelo menos 3 pessoas para estar amanhã na nossa live. A nossa live ao meio-dia, né? Não só o devocional, como todo dia às 7h30, mas a nossa live 12 horas também, tá bom? Porque nós vamos falar coisas que vão santificar e te preparar para viver o tempo de quaresma. São 40 dias, amigos, de jejum, de penitência, de oração, de caridade e de bem viver aquilo que Deus nos chama, aquilo que Deus nos pede, tá bom? A gente aguarda vocês, as meninas da obra Semear estão aqui, né? A Claine, a Claíse, a tia Silvia, tá todo mundo aqui, né? Honrando o nome de Deus. Beijo no coração de vocês, Deus abençoe, santa terça-feira para nós.